O Estádio Castelão pode ter os seus name rights adquiridos nas próximas temporadas? No vídeo de hoje, quero comentar com vocês sobre essa alternativa que os clubes brasileiros vêm se interessando nas últimas temporadas, inclusive crescendo bastante nas últimas edições, tanto de lançamentos dos novos estádios, quanto também em praças esportivas já históricos do futebol brasileiro, como que o Estádio Castelão, que inclusive é um dos estádios que mais recebem grandes jogos do futebol brasileiro, tanto com Fortaleza e o Ceará, tendo suas casas principais, né, tanto na Série A, Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana, enfim, os valores que podem estar envolvendo e mesmo pelos clubes não serem donos dos estádios, como que eles poderiam se beneficiar e também os seus torcedores. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Aqui no Black Card a gente produz diversos vídeos, tanto sobre o Ceará, quanto também sobre o Leão. Vou estar deixando o link aqui no final também para vocês acompanharem. Por falar em Ceará e Fortaleza, nessa quarta-feira tem o clássico, inclusive no Estádio Castelão, e você pode fazer suas apostas esportivas lá na UP Esportes Bets. Além de Ceará e Fortaleza, com excelentes cotações, caso você consiga acertar aí o vencedor, o empate, enfim, desse duelo também no clássico na capital cearense, temos outras alternativas, como por exemplo CSA e CRB, partida válida pela segunda divisão nacional. Além disso, né, a finalíssima envolvendo o campeão da Eurocopa, Itália, e também o campeão da Copa América, a Argentina. Duelos também desta quarta-feira. Vou estar deixando o link aqui embaixo, não perde tempo, já começa lá a apostar. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando sobre esse assunto que é muito recorrente entre os torcedores aqui no futebol brasileiro. Se a gente notar tanto os estádios lá na Europa, quanto também no futebol dos Estados Unidos, América do Norte em geral, a gente consegue ver muito mais exemplos de name rights sendo negociados do que aqui no futebol brasileiro, né? Aqui no Brasil, o primeiro caso aconteceu ainda lá em 2005, envolvendo a empresa japonesa Kyocera com o Atlético Paranaense, nos direitos de nome da Arena da Baixada. Em 2005, aproximadamente US$ 1 milhão pagos por cada temporada, até a metade do ano de 2008. Acabou que não renovou, né? O Atlético via ali com melhores olhos, vendo a Copa do Mundo pela frente, acabou que não conseguiu uma nova parceria. A tendência é que feche nesse ano de 2022 com a antiga Telecom. Além disso, outros exemplos foram surgindo, né? O Palmeiras, até mesmo o Corinthians, o Atlético Mineiro. Enfim, vou estar deixando, vou falar um pouco mais para frente também sobre essa alternativa. Em relação à Arena Castelão, fica uma questão um pouco diferente ao que a gente viu poucas vezes ainda aqui no futebol brasileiro, já que é um estado do governo, né? Nem o Ceará nem o Fortaleza são os donos da praça esportiva, apenas tem a liberação de fazer os seus jogos, assim como, por exemplo, o Ferroviário, que utilizou bastante nos últimos anos, até mesmo o próprio Floresta, que vira e mexe, manda algum dos seus jogos ali. Ou seja, é um dos estádios, assim, eu diria que o principal da Copa do Mundo, que conseguiu ter uma utilidade para mais de um clube, né? Inclusive com grandes partidas, um crescimento também muito grande, tanto do Ceará e do Fortaleza, se a gente analisar de 2013 para cá, né, o Ceará firmando na primeira divisão, o Fortaleza conseguindo sair inicialmente da Série C, fazendo uma boa Série B e também chegando na Série A já em 2019 para não sair mais. Então, assim, foi um grande marco, né, para o esporte dentro do estado do Ceará, sem considerar também o Ferroviário, né, que vira e mexe faz uma outra partida no Estádio Castelão, atualmente está na terceira divisão nacional também há mais de 3 temporadas, e o próprio Floresta também, né, que é uma outra surpresa da cidade de Fortaleza. Então, com toda certeza, é um estádio que chama bastante atenção, muitos olhos por lá, né, fazendo grandes partidas também. Acho que faria total sentido uma empresa patrocinar e adquirir esses seus name rights. No Nordeste, a gente tem alguns outros exemplos, inclusive a Arena da Fonte Nova, que foi negociado com o Grupo Petrópolis, né, dono da Itaipava, que patrocinou o time lá ainda no ano de 2013, perdão, não é o time não, né, o estádio, a Fonte Nova e também a Arena de Pernambuco, contratos que acabaram sendo modificados durante os anos, né? Inicialmente ali seria aproximadamente 10 milhões de reais por cada ano, ou seja, no total 100 milhões de reais por 10 temporadas. Acabou que negociou por bem menos do que isso, né? A Fonte Nova no total irá receber apenas 43 milhões e meio de reais por esses 10 anos de duração, e a Arena de Pernambuco só 20 milhões de reais com essa negociação da Itaipava. E lembrando, né, que são acordos bem parecidos do que, por exemplo, hoje a Arena do Castelão poderia fazer, já que os clubes não são donos, como o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense. Nesse caso, aí sim é o consórcio administrador do estádio, o próprio governo conseguiu essas negociações, o que ficou bem abaixo do esperado para essas duas equipes. Inclusive, segundo a informação da revista Veja, lá ainda no ano de 2011, o Grupo Petrópolis foi um dos outros, né, interessados à aquisição dos name rights do Estádio Castelão. A princípio ele teve um interesse tanto na Arena de Pernambuco quanto também em Salvador e na Arena do Corinthians, né, que estava a ser construída também
para a Copa do Mundo. Acabou que os acordos com a Arena Castelão não chegaram a evoluir, uma proposta oficial ou algo nesse sentido, mas já o consórcio ele que administrava a Arena deixou claro que não iria negociar por menos de 6 milhões de reais os direitos de nome, né, da praça esportiva por cada temporada. Então, realmente, quando surgiram os principais rumores, até mesmo uma ou outra conversa sobre a aquisição dos Name Whites, foi durante, né, a reforma da Arena Castelão, que no caso foi a primeira do Brasil a ser entregue para a Copa do Mundo, inclusive ele sendo muito eficiente na questão dos gastos públicos, né, os investimentos totais, e sendo útil também para o esporte, né, para o futebol brasileiro, cearense, nordestino em geral. Então, realmente ficou naquela dúvida se haveria ou não uma negociação, acabou não acontecendo, o que seria o ideal, né? Já reestrear a Arena com um novo nome, aí sim pega muito mais. Até mesmo o grupo Petrópolis, dono da Itaipava, reclamou bastante disso, porque já tinha essa identificação, tanto da Arena de Pernambuco, que foi lançada com esse nome, a Arena Fonte Nova também bem mais histórica, né? Mas na sua remodernização, enfim, nessa sua reinauguração, não teve, né, o nome associado com da Itaipava, algo que, por exemplo, aconteceu bem mais com o Allianz Parque, né, do Palmeiras, que fechou em um acordo por 300 milhões de reais durante 20 anos de duração. Como eu avaliaria mais ou menos assim, né, uma estimativa de quanto a Arena Castelão poderia negociar os seus name rights. Vendo aí os outros exemplos aqui do futebol brasileiro, também no geral do futebol mundial, eu colocaria ele aproximadamente 100 milhões de reais por 10 anos de duração. É bem verdade que esses valores podem subir se tiver uma concorrência de uma ou outra empresa, mas acho que seria ali valores interessantes, até mesmo dessa entrevista que aconteceu para a revista Veja, lá de 2011, alguns dos interessados, né, a Arena Castelão ali, os seus dirigentes deixando claro que não iria negociar por 6 milhões de reais por cada temporada. Então acho que esses 10 milhões em 2022 estaria ali razoavelmente bem, de bom tamanho. Isso daria 10 milhões por ano e mais ou menos 833 mil reais por mês. É bem verdade que eu já havia comentado com vocês, né? E esse dinheiro não vai diretamente para os cofres ou do Fortaleza, do Ceará, do Floresta, do Ferroviário, nem nada nesse sentido, é sim para o consórcio, o governo do estado que administra ali o estádio do Castelão. Entretanto, os clubes poderiam sim, obviamente, exigir ali alguma recompensação, se assim podemos dizer, em relação desse valor, por conta que são eles que trazem, né, o público para ter essa visibilidade grande da praça esportiva. Ou seja, poderia ter acordos para ou a diminuição, no caso do valor do aluguel do estádio, impostos, né, já que está tratando ali, por exemplo, com o governo do estado, além, claro, né, de sempre melhorias, enfim, melhorias contínuas para os seus torcedores quando estivesse atuando na Arena Castelão. Então acho que pode ser uma boa alternativa em relação às empresas que podem, quem sabe, futuramente fazer algum tipo de negociação em relação a alguns patrocinadores em comum entre Ceará e Fortaleza, que vem investindo, né, há vários anos também no futebol, nos patrocínios no Nordeste. A Zenir, que é no caso aí uma grande rede de eletrodomésticos, patrocina os dois clubes há mais de 2 temporadas, inclusive o patrocinador master. A Unimed de Fortaleza, o próprio Cimentos Apodi, que atualmente eu não sei se está presente no Fortaleza, mas já vi em vários clubes do futebol nordestino, Sport, ABC, enfim, acho que também é uma marca bem interessante. A Champion também, de relógios, que patrocina o Fortaleza, a MRV também, ou seja, são várias empresas, vários grupos que estão ali patrocinando, né, investindo já também no futebol local. Além disso, a Ipioca, né, que é outra empresa gigantesca, inclusive que tem sua sede, sua história toda ali no estado do Ceará, atualmente também a sua fábrica na cidade de Fortaleza, inclusive comprou os name rights do Campeonato Cearense de 2020, ou seja, também já se interessou nessa aquisição de nomes, enfim, teve um retorno também interessante em relação ao futebol. Se a gente for olhar as outras grandes empresas que estão ali instaladas na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará também, a gente vê a J. Macedo, que é uma referência ali no ramo de biscoitos, massas, em todo o território nacional. Além disso, outras grandes, tanto de mineração, até mesmo de fabricação de outros produtos. Enfim, acho que é um estado bem rico, tem essa questão também de grandes jogos sendo sediados nos últimos anos no estádio Castelão. Acho que pode ser uma boa alternativa tanto para os clubes, né, tendo algum outro benefício nessa negociação, o governo, também a praça esportiva, os torcedores e até mesmo as empresas, né, sendo representadas por um dos maiores times do futebol nacional. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa ideia, né, sobre essa alternativa também dos clubes se beneficiarem de outras formas, vendo ali outras alternativas de lucrarem, além de venda de jogadores, bilheteria, receita de transmissão. Os name rights também é sim uma opção bem interessante. Tem o estádio do PV também, caso você queira que eu faça algum vídeo sobre esse assunto, até mesmo os name rights do centro de treinamento, pode ser uma alternativa também interessante para os clubes, visando, né, a melhor capitalização, enfim, para as próximas temporadas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e conferir aqui o link na descrição sobre a UP Sportsbet, já para você começar a apostar nesse clássico de quarta-feira, né, melhor dizendo, entre Ceará e Fortaleza. Quem falou com vocês foi o Guilherme,
e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!